Em relação ao Fluminense, eu quero mesmo destacar, porque é o melhor jogador da equipa, John Arias é dos melhores jogadores neste Mundial de Clubes, a raça, o talento e a liderança que ele tem neste grupo. Fala rapaziada, e aí, beleza? Bem-vindo ao canal. Hoje a gente vai ver aí a repercussão da TV portuguesa, falando um pouco aí sobre os times brasileiros no Mundial, né? Quem não lembra, esses apresentadores são o mesmo que teve aquela treta lá com o Neto, né? Falando que o futebol português era melhor que o brasileiro. Então confere aí, vamos ver. Vamos então... Mundial de Clubes. Vamos ao Mundial de Clubes, exatamente. Mas pela positiva, porque vamos o Fluminense agora... está na meia uma das final surpresas. do Mundial de Clubes. Uma das sem dúvida alguma. Alex. Mas não é uma surpresa para nós a qualidade de vários dos jogadores do Fluminense, não há é, Pedro? ali qualidade individual. Para mim é uma grande surpresa no sentido das 4 equipas brasileiras em prova, a que eu achava que iria menos longe era o Fluminense. Também estou contigo. Verdade ou mentira? Também estou contigo. Porquê? Concordo com o Alex. Atenção, espectadores do primeiro show. O Fluminense e as grandes equipas brasileiras têm muita qualidade individual. Mas comparando com as outras três... Mas tinha o grupo mais acessível. No grupo tinha o grupo mais acessível. Dortmund, Holsten, e a verdade é o Fluminense no Mundial e de o Clubes Mamelodi Sundowns ainda não perdeu. E só sofreu gols em 2 jogos. Exatamente. Fábio não sofre em 3 jogos de gols. Guarda-redes de 44 anos. Já jogou 110 jogos na Copa Libertadores e faço o desafio a toda a gente. Quantos jogos acham que o Fábio jogou no Brasileirão? Um guarda-redes de 44 anos que vai do Vasco da Gama para o Cruzeiro em 2005 e em 2022 foi para o Fluminense. Eu vou dizer, eu lembro muito do Fábio no Cruzeiro e agora no Fluminense. Antes do Cruzeiro não me lembro do Fábio no Vasco, mas pela idade dele, número de jogos do Brasileirão, eu vou dizer mais de 750 seguro. 712 jogos. No Brasileirão só. Só no Brasileirão, está bem. Pelo Cruzeiro e pelo Fluminense, certo é muito mais. Já passou os 1000 jogos, de certeza, nas várias competições. Exatamente. Não, olha, dar aqui destaques na equipa do Fluminense, sem dúvida, e nós temos aí uma dinâmica em que se calhar até vamos falar de um ou outro jogador. 899 jogos no Cruzeiro, 223 no Fluminense. Pronto. Portanto, passou sem dúvida aos 1000 jogos a profissionais. E portanto, dar aqui este destaque de uma equipa que tem este misto. E tem este misto importante, e para um treinador como Renato Gaúcho, que não é aquele treinador mestre da tática que se valoriza pelo aspecto estratégico, Renato Gaúcho sempre se fez valer no seu Grêmio, que é a equipa que eu mais me recordo que foi campeão da Libertadores com um grande Luan. Luís Suárez. Mas antes, em 2017 com o Luan, lembras-te? Infelizmente desapareceu do futebol de alto nível, mas com o Arthur Melo no meio campo, grandes equipas, a dupla Jeromel Kahneman. Ele agora no Fluminense, o que é que está a fazer? E eu gosto disto em Renato Gaúcho. Está a ter a humildade de ouvir os jogadores mais experientes da equipa. Lembra-te daquela pausa para a água. Samuel Xavier é experiente. Fábio, 44 anos, experiente. Tiago Silva é, sem dúvida, pela sua experiência sul-americana e europeia, o jogador mais experiente. Tem jogadores que não se sentem experientes, assumem a liderança. Martinelli, John Arias são líderes da equipa. Herman Cano, experiência e líder. Portanto, é aqui uma equipa que vem batida. E, acabar isto, Alex, e passo a bola aí para o meu lado esquerdo. Desta experiência também fala da experiência coletiva e enquanto clube. O Fluminense está há 3 anos a esta parte, começou com o Fernando Diniz, vem lutando por coisas importantes. Esteve nessa final contra o Man City, em que o Guardiola elogiou muito a forma de jogar, apesar de ter perdido 4-0, bem diferente, que era o Fluminense. Fernando Diniz é uma equipa que gosta de ter controle e com referências bola. diferentes. Tens o André também, um jogador que já não está presente. O André, mas há aqui alguns jogadores, Martinelli, Samuel Xavier, Lima, há aqui alguns jogadores que vêm neste seguimento. E portanto, o próprio Fábio, não é? Sim. Portanto, há aqui jogadores, sem dúvida, o clube em si, que percebemos o porquê de não estar a vacilar com a pressão deste Mundial. Sem dúvida. E Tiago Silva é uma demonstração da liderança e é interessante que vai jogar frente à equipa que ganhou a Champions League. Ganhou a Champions League. Exatamente. Mas em relação ao Fluminense, eu quero mesmo destacar, porque é o melhor jogador da equipa, John Arias é dos melhores jogadores neste Mundial de Clubes, a raça, o talento e a liderança que ele tem neste grupo. Eu ficaria chocado se depois do Mundial de Clubes ninguém fosse buscar um jogador colombiano de 27 anos com esta qualidade técnica. A inteligência, a forma de jogar, os cruzamentos, a criação que John Arias tem. Um Arsenal necessita de um jogador assim na ala. É um jogador diferenciado completamente. A esquerda, por exemplo. A força, a inteligência. Isto não são jogadores por acaso, e John Arias vai ser uma referência quando vier para a Europa também. Olha, eu concordo muito contigo, desde logo porque tu referiste aí algumas características sobre o John Arias. É uma estrela. Que é 27 anos, está no ponto de repousar de um jogador.
Ele, neste momento, se vier para a Europa, está preparadíssimo para chegar e assumir. A carreira está em ascensão. Neste momento está em ascensão. Os últimos 3 anos de John Arias no Fluminense são muito bons. Exatamente. Ele chega ao Fluminense e não era destaque na seleção colombiana. Hoje em dia é um dos destaques da seleção colombiana. Sem dúvida deverá ser. E vai ser mais ainda, Colômbia, Richard Rios, Colômbia, João Duran, que foi emprestado agora ao Fenerbahçe, Luís Soares, que há quem fale que poderá vir para Portugal. Sporting, muito bom jogador, ok? No Almeria. O Deossa, que esteve neste Mundial de Clubes também. Exatamente. E a referência principal, Luís Dias. E Daniel Muñoz, que pode ser um jogador subvalorizado. Um dos melhores laterais, centrais barra laterais do futebol época passada, europeu atualmente. No Premier League foi dos melhores laterais, sem dúvida. Eu dizia do Arias, pegando nas características todas que tu disseste, para mim é mais importante, e isto tem a ver com a idade dele também, e com a experiência que tem acumulado ao alto nível no Fluminense, Alex, é a capacidade de decisão. Sim. Ele é um extremo que tem uma belíssima capacidade de decisão, quer para o cruzamento... Na criatividade. Isso, quer no último passo, quer para o cruzamento, ou seja, saber quando usar os seus recursos técnicos. Exatamente. E portanto é um jogador que sem dúvida está, concordo contigo, Alex, um dos grandes destaques deste Fluminense. Ele é o desequilibrador deste flu de Renato Gaúcho, mas é deste Mundial de Clubes um dos grandes destaques. Eu vou ser audaz e dizer que John Arias, a nível de decisão e força pura física, é dos melhores jogadores do mundo com essas duas características. Decisão e força bruta. Ele faz-me lembrar o Hulk a nível de decisão. Ele não é muito alto, mas é um jogador potente. É muito forte. Fisicamente é um jogador potente. É um jogador espetacular. Por isso sim, o grande destaque do Fluminense. Sem dúvida. E naturalmente nós tivemos de falar aqui. Martinelli também a marcar um gol muito importante. E é sempre bom ver. Sem e nós dúvida. também vamos ter uma dinâmica no final. Vamos ter o Fluminense aos jogadores do Fluminense. Verdade. Provavelmente. Olha, lembrei-me de um antes de acabarmos o Fluminense. O Inácio central ao lado de Tiago Silva. O Inácio está espetacular. Eu ia dizer o Hércules. Marca 2 gols decisivos. E o Hércules é um dos jogadores muito importantes no projeto do Juan Pablo Vojvoda no Fortaleza, que foi um dos clubes que mais cresceu no Brasil nos últimos anos. Portanto, o Hércules vem aqui para o Fluminense para ser decisivo. Portanto, também gostei muito. Tá aí, rapaziada. A gente viu os portugueses falando sobre o futebol brasileiro, né? Assim, dá para entender muita coisa que ele fala, por isso que eu nem coloquei legenda, mas deu para entender aí. Em outras situações eles falaram que o Porto, o Benfica e o Sporting ficariam entre os 4 no Campeonato Brasileiro se disputasse, coisa que eu duvido muito. E eles são mesmo daquela treta lá com o Neto, né? Então, assim, o Porto não passou nem da primeira fase, né? Teve muita dificuldade, um grupo que tinha Inter Miami, dava para ter passado, se fosse tão bom assim, pela folha salarial e tudo, pelo investimento que tem. O Benfica acabou passando, mas eu creio ali que o Bahia deu uma facilitada, se a gente for analisar bem, e depois levou uma goleada do Chelsea, né? Então, assim, se a gente for analisar, o campeonato português não é tão forte assim como eles imaginam, né? Como eles pensam. Talvez por desconhecer mesmo o futebol brasileiro ou não acompanhar tanto. Mas até que esses dois aí acompanham. Eles só não querem aceitar. Então, assim, o que vocês acham? Acho que realmente o campeonato português é mais forte que o brasileiro? E que o Porto e o Benfica se dariam bem aqui? Ou seriam rebaixados aí para segundo ano? Deixe seus comentários aí. E valeu. Se gostou, curte, comenta aí embaixo. Compartilha aí. A gente sempre vai estar trazendo uma repercussão do estrangeiro sobre o nosso futebol, beleza? Valeu, até a próxima. Que joga o Campeonato de Portugal. Deixa eu falar uma coisa, se o Porto vier disputar o brasileiro aqui e o Benfica não fica entre os 4. Um tal comentador no Brasil chamado Neto teve a audácia de dizer e justificar perante PP ser convocado que o Futebol Clube do Porto e o Benfica no Brasileirão nem acabavam top 4. Meu amigo Neto, vem para Portugal, vem ver um jogo do Benfica, do Sporting, do Porto ou até do Braga. Exatamente. Jogou contra o Real Madrid na Liga dos Campeões e vê as equipas que jogassem no Brasileirão iriam ganhar o Brasileirão.